Olá, turma, bom dia. Na nossa aula de hoje vamos falar um pouco sobre o corpo humano. Então, mais na frente vamos adentrar mais especificamente em partes do corpo humano. Mas hoje a gente vai ver que cada pessoa ela é um ser único, ela é diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da nossa aparência externa. Então, apesar de herdarmos características comuns de nossos pais e nossas mães. Então, essas características estudadas é estudado pela genética, que é o ramo da biologia que estuda a questão da hereditariedade. O que é essa hereditariedade? É aquela característica que a gente recebe dos nossos pais. Então, tipo, o tipo e o fator sanguíneo, pigmentação da pele, traços fisionômicos como nariz, boca, cabelo, a forma do rosto, os olhos ou a cor dos olhos. Então, tudo isso vem da hereditariedade. Exatamente, a gente recebe dos nossos pais. Existe, por meio do DNA, é possível a identificação da paternidade. Então, esse teste pode ser feito pelo sangue, pelos fios de cabelos, pedaços de unha ou de pele. Nosso corpo é formado, o corpo humano e a maioria dos seres vivos, eles são formados por milhões e milhões de pequenas partes vivas que a gente chama de célula. Essas células, elas é a menor parte do corpo humano. Das células se formam o que a gente chama de tecidos, tá? Então, o conjunto de células, elas formam o tecido. E esses tecidos, eles se agrupam em nosso organismo e formam o que a gente chama de órgão. E esses órgãos, eles se juntam também e formam os sistemas. Então, no nosso organismo começa com as células, tecidos, órgãos e sistemas. Nós vamos adentrar nos sistemas que constituem o corpo humano. Quem são esses sistemas? Nós temos o sistema digestivo, que é o conjunto de processos em que o nosso corpo decompõe os alimentos e nutrientes, prontos para serem utilizados pelas células. Ele é constituído pela boca, glândulas salivares, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, intestino grosso, delgado, tem um apêndice também. Então, todos esses órgãos formam o que a gente diz que é o sistema digestivo ou sistema digestório. Nós temos o sistema respiratório, que ele é constituído pelas vias respiratórias, e o órgão principal é o pulmão, para que se efetuem as trocas gasosas entre o organismo e o exterior. É necessário que chegue ar nos pulmões e deles venha até o exterior, que é a ventilação pulmonar. Assim, é necessária a existência e o trabalho de conjunto de órgãos que constituem esse sistema. Então, nós temos quem compõe o sistema respiratório, as fossas nasais, a faringe, laringe, traqueia, tem os pulmões, lá nos pulmões tem os alvéolos, os brônquios, os bronquiolos. Isso a gente vai ver pausadamente sobre esse sistema. Nós temos o sistema circulatório, que é constituído pelo coração e os vasos sanguíneos. Então, o órgão principal é o coração, né? Então, o sangue passa por todo o nosso corpo através das veias e as artérias. Temos o sistema urinário. O sistema urinário é constituído pelos rins, os dois uréteres, uma bexiga e uma uretra. E o que é a função do sistema urinário? É filtrar o sangue.
Então, as nossas células alimentam de substâncias transportadas pelo sangue. Da sua utilização resultam resíduos. Esses resíduos não podem permanecer dentro das células, pois se acumulam e tornam-se tóxicos. Assim, o sistema urinário tem a função de eliminação dessas substâncias tóxicas para o organismo. Então, ele filtra aquelas substâncias que não são essenciais para o nosso corpo através da filtração pelos rins. Temos o sistema esquelético, que tem a função de sustentação do corpo, juntamente com as articulações e ligamentos. Então, esses são os ossos, que fazem todo o processo de sustentação do corpo, de movimentação, de flexibilização. Temos o sistema muscular. Ele é formado pelos músculos. Existem vários músculos, cerca de 600 músculos por nosso corpo. Ajudando na capacidade de locomoção, depende dos ossos, das articulações e dos músculos. Claro, sobre a regulação do sistema nervoso, que a gente vai ver mais na frente. E temos o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é um dos principais sistemas do nosso corpo. Por quê? Porque é ele que comanda todos os outros sistemas. É o cérebro, que alimenta todo o nosso organismo, que comanda. O cérebro é como se fosse uma máquina. E ela é responsável exatamente por comandar todo o restante do nosso corpo. Isso a gente vai ver mais na frente, especificamente sobre ele. Ele é dividido em duas partes, que tem o sistema nervoso central e tem o sistema nervoso periférico. Lá no sistema nervoso central tem o cérebro, que comanda todo o restante, nossas ações, o que a gente vai falar, é lá que ficam as nossas memórias, os sentimentos, a questão dos órgãos dos sentidos, também fica lá no cérebro, tá bom? E esses são os sistemas. E mais na frente a gente vai ver sobre eles mais pausadamente, especificamente. Nesse mês de outubro nós iremos ver sobre o sistema circulatório e o sistema respiratório, tá bom? E muito obrigada. E vamos lá para os debates da nossa aula.